senhoras, seja bem-vindo a mais um podcast do Vai Buscar. Aqui falamos sobre negócios automotivos. E hoje vai ser uma apresentação, vai ser um bate-papo, vai ser uma conversa muito importante, muito legal, com o nosso amigo, da Polícia Rodoviária Federal, comandante inspetor Norberto, está com a gente hoje na mesa do Vai Buscar. E aí, Norberto, como é que estão as coisas? Maravilha, Alcides. Obrigado primeiramente pelo convite, né? A gente Sim. estava ali arredondando a bola e deu certo. Deu certo agora. Ele está aqui com o teu público, que tu já falou. Olha, ele falou muito bem do público dele, viu? Muito bem, que tem caminhoneiro, tem empresário, tem um monte de gente aí que gosta de trânsito e tal. E tudo a ver. Eu vou fazer 30 anos de PRF no ano que vem. E já estou pensando mais até em aposentadoria do que em ficar, vamos ver como é que vai ser. Mas enfim, a gente tem muita experiência para passar de pista, administrativo, de lei de trânsito, falar como é o trânsito na Europa também. A gente já tem aqui um questionamento sobre o trânsito internacional, né? Qual é a diferença que tem com o nacional? Isso, a gente mexe também com cultura, nas horas vagas, escreve livro, faz trabalhos acadêmicos, eu pertenço à academia também, enfim. Eu vou falar aqui rapidinho um currículo aqui de meia hora do Norberto aqui, que é o cara, é um naipe, é uma pessoa assim de um naipe muito elevado hoje que eu conheci. Entendeu? Então, esse tempo que a gente está galgando, né, essa entrevista com ele, esse bate-papo, já faz um tempinho aí que a gente está tentando abrir esse espaço na agenda dele, e graças a Deus hoje a gente está aqui com a gente no Vai Buscar, e é uma gratidão muito grande. Inspetor Norberto está aqui com a gente. Eu que agradeço. Falando aí com o nosso público aí. Eu que agradeço o convite. A tua equipe também maravilhosa aqui, estúdio belíssimo. Sim, graças a Deus aqui. Né? Eu tenho pessoal do Estúdio 98. Pessoas assim bem dedicadas, eu estou vendo aqui, um estúdio muito bonito, diga de passagem, viu? Parabéns a vocês, para a sua equipe e também para a parte física aqui do estúdio. Que legal, que legal. Pessoal, eu quero falar aqui rapidamente aqui do inspetor Antônio Norberto. Olha o que esse cara aqui é um monstro. Vamos lá. Turismólogo, palestrante e escritor, membro fundador e ex-presidente da Academia Ludovicense de Letra, integrante do Sistema de Comunicação da PRF, segundo vice-presidente da Cruz Vermelha, no Maranhão, e ex-presidente do Sindicato dos Policiais Rodoviários Federais. Idealizador e curador da exposição França Comercial para Sempre. Tem até aqui um livro dele aqui, que a gente deu uma olhadinha antes aqui da gravação. Ficou muito assim, muito charmoso. E a gente vai mostrar vamos falar daqui a pouco sobre isso aqui. Muito charmoso, muito bem trabalhado, entendeu? Muito bonito a obra do Norberto. E escolhido o melhor evento cultural voltado para os 400 anos de São Luís. Então, eu achei um diferencial no Norberto sobre essa questão cultural, esse conhecimento histórico, essa bagagem histórica que o Norberto tem hoje sobre São Luís, sobre Maranhão. Então, se você quer falar um pouco, se você conhecer um pouco sobre São Luís ou muito, é com o Norberto, né? O cara me deu uma aula enorme sobre história de São Luís do Maranhão, tá? Ele é formado em turismo, né? Ele também já cursou licenciatura em História, ele tem pós-graduação em Gestão Empresarial, consultoria em turismo, né? E hoje realiza intercâmbio internacional com a França. Então, esse aqui é um pequeno, assim, cara, eu fiz superficialmente o currículo aqui do Norberto, tá certo? E hoje é um episódio diferenciado, pessoal, que a gente sempre fala sobre negócio. O que a gente fala aqui no Vai Buscar? A gente fala de geração de negócios através do carro. Então, tudo que gera negócio, dinheiros, valores através do carro, a gente fala aqui no Vai Buscar. E por que a PRF hoje está aqui através do nosso amigo Norberto? É porque foi gerada a PRF, foi criada a instituição, o órgão, por causa do carro. E a gente quer saber um pouco dessa história, Norberto, dessa criação, tanto nacional como local da PRF. Mas você começou lá do início mesmo. Pronto, foi bem... Lá do início, certinho. Bem certinho. Olha, para a gente falar da PRF, a gente tem que falar das estradas e a gente tem que falar também, a minha câmera é aquela ali, né? Sua câmera aí. E aquela ali também, né? Eventualmente. A gente tem que falar das estradas e tem que falar da invenção do carro, da criação do carro, né? E a gente tem que falar talvez até um pouquinho antes, que foi daquele período onde tudo se criou, o período mais bonito da história da humanidade, talvez, que é exatamente a chamada Bela Época, do francês La Belle Époque, que era como era chamado lá, que é exatamente 1875 aproximadamente a 1915, ou seja, pega o último quartel do século XIX e início do século XX, né, que é o século onde nós nascemos, digamos assim.
E aquele período foi o período das grandes invenções. Ali você acha o telefone ou o aperfeiçoamento dele, você encontra o rádio ou o aperfeiçoamento do rádio, você encontra todo tipo de invenção bacana da fotografia, tudo ou foi feito nesse período ou foi aperfeiçoado. E aí vem também, inclusive, o carro. Né? Tem o avião, Isso. Alberto Santos Dumont ali naquele início de século, uns dizem que foram os irmãos fulano lá dos Estados Unidos, mas para nós brasileiros quem criou o avião foi Alberto Santos Dumont. Mas né? isso é cravado mundialmente, essa invenção? Olha, pelo seu conhecimento? No Brasil, o Brasil ele reivindica a invenção do avião por Santos Dumont. Sim. Mas essa contestação é muito grande lá fora, porque a imposição dos Estados Unidos impõe. Eles impuseram, por exemplo, que o homem veio pelo Alasca, o homem veio pela Sibéria, passando lá por cima, porque aí inclui os Estados Unidos nessa migração para a América, a chegada do homem. Quando, na verdade, a gente sabe que não é bem assim. Vieram por lá também, mas vieram saltando as ilhas da Polinésia, vieram também pelo de Cabo Verde, pela África. A gente tem presença de 12 mil anos do crânio de Luzia, por exemplo, que é datado de 9 mil anos, 12 mil anos, foi encontrado lá em Minas Gerais, pegou fogo lá no museu. No museu. Museu Nacional pegou fogo, e aí se salvou ainda parcialmente o crânio de Luzia, o que mostra que o negroide, o negro chegou aqui também há muito tempo. Enfim, a gente tem aqui na Serra da Capivara também a presença. Então, os Estados Unidos sempre quer... porque é o dominante, né? Sim, o do momento. uma potência. A potência, ele impõe a sua verdade, digamos assim. Mas para nós é Alberto Santos Dumont. Mas vamos para o carro. Sim. Foi inventado o carro, aquele início de século, e o primeiro carro chegou em São Luís em 1910. 1910. Né? 1910, através do Nilzinho Santos, que é o nome do estádio lá, né? Porque aquela terra era tudo dele ali. Sim. Ali no centro da cidade. No centro, ali no canto da Fabril. Sim. A Fabril é por causa da fábrica Santa Isabel, que era dele, e a casa permanece até hoje em ruínas. Tá em Essa ruínas. fábrica era de quê? De tecido. De tecido. A gente tinha no Maranhão tecido, muito de tecido, tinha de sacaria, Sim. de cânhamo, que era que fazia a sacaria para poder botar o algodão e tantas outras coisas. E ele tinha essa fábrica, era muito rico, ele trouxe a bola, o futebol e trouxe o carro também. Né? Isso em 1910. 1910. Legal. Né? Veio da Inglaterra, veio Sim. de Liverpool. E eu estava em Liverpool agora, em maio. Eu fui Viajado, cara. Eu fui para a Posse do Rei. Viajado, né? Eu fui sim. para uma palestra na França, lá em Cancale, e de lá passou o evento. No dia seguinte eu estava na Posse do Rei da Inglaterra. E lá fui para Liverpool, para outros locais lá da Inglaterra. Enfim, ele trouxe o futebol, trouxe o carro para o Maranhão. E no Brasil? No Brasil, teve a perspectiva, começou a abrir estrada. Começou a abrir estrada não só para carruagem, não só para charrete, não Sim. só para o tilbury, que é uma carroça puxada por um cavalo, um único cavalo. Enfim, surgiu ali em 1928 a necessidade de fazer fiscalização, porque já estavam chegando muitos carros. Sim. Como estava chegando o carro, tinha que ter fiscalização. Então as estradas foram feitas por causa das charretes, né? Isso e depois, isso há séculos, depois veio o carro e usou essas mesmas estradas. Mesma estrada, mas tinha que aperfeiçoar ampliou, e ampliar. Ampliou. Melhorar a estrada e ampliar. Isso. E aí veio a necessidade da fiscalização. E aí surge no governo Washington Luiz um cidadão chamado Turquinho. Antônio, esqueci o sobrenome, que era chamado de Turquinho. Sim. Ele foi o primeiro policial rodoviário federal que tinha outro nome na época. E, efetivamente, algo mais concreto de fiscalização foi a partir de 1935. Sim. A fiscalizar a Rio Niterói, Rio Petrópolis, a rodovia Rio Petrópolis. Você tem ali, as pessoas que estão assistindo a gente conhecem o patrulheiro Carlos, que tinha um seriado que ele era muito conhecido pela geração até a década de 70, ele era muito conhecido. E ele se tornou policial rodoviário federal pela série, aparecer na TV, e o governo chamou ele. Porque existe essa possibilidade do governo chamar alguém que não é através de concurso. Sim. Não é uma quantidade, é um só, tipo um prêmio, alguma coisa assim. E aí ele foi chamado. E a partir daí surgiu a PRF, ela começou a se expandir, foi um pouco para o sul, e ela só veio chegar no Maranhão na década de 60. Então a gente tem quase 40 anos para chegar no Maranhão.
Ela chegou no Maranhão em 1964, Sim. quando as nossas estradas eram muito precárias, né? Por exemplo, aqui, o Campo de Peris, eu estava conversando com um colega recente, ele bem antigo, e ele disse que saiu de Itapecuru de manhã para chegar quase 24 horas depois em São Luís. O tráfego era quase impossível. Carro atolado, não tinha essa ponte, Sim, Marcelino não tinha Machado ponte. não tinha, ela é mais recente, então tinha que passar pela ponte de estrada de ferro. Que eles chamam de Estreito do Mosquito, é ali mesmo? Estreito do Mosquito, Isso, exatamente. Então, ali tem a ponte Benedito Leite. Sim. Né? Porque foi Benedito Leite quem, governador na época, ali no começo do século passado, Benedito Leite, ele morreu no meio do mandato, inclusive morreu na França, em Hyères, na França, no Mediterrâneo. E ele foi quem fez a viagem com o presidente da República, Afonso Pena, em 1906, subiu o rio Itapecuru no sentido de Caxias, para mostrar para ele a necessidade de uma estrada de ferro, de fazer estrada no Maranhão, que não tinha. Nós estamos falando de 1906, né? Ele desembarcou ali na rampa Campos Melo e aí embarcou no navio. O navio atolou, foi uma viagem muito sofrível, interessante, que morreu o governador do Maranhão 2 anos depois e morreu também o presidente da República 3 anos depois. Um negócio incrível. Mas nesse mesmo épocas, nessas mesmas épocas. Nessa mesmo, um morreu no ano, o outro morreu no outro. Não sei se a viagem difícil, sofrível, prejudicou nisso, mas enfim. Acabou que 3 décadas depois finalizada a estrada de ferro, que ela só existia de Caxias para Teresina. Sim. Né? Tem até a música do João do Vale, peguei o trem em Teresina para São Luís do Maranhão. E uma observação interessante é que a música fala que a roupa das pessoas pegava fogo. Dos passageiros, Sim. porque ela soltava muita faísca. Por causa da fumaça, né? Da fumaça, isso. Que... tanto queima como atrasa, a música diz. Tanto queima como atrasa, porque além de atrasar, queimava a roupa das pessoas. Mas a partir daí surgiu a estrada de ferro e os veículos para chegar no Campo de Peris, ou seja, para chegar no continente e passar do continente para a Ilha de São Luís, precisava atravessava na ponte Benedito Leite, a ponte de ferro. Sim. E para quem não lembra, agora recente, na época do governo Zé Reinaldo, a ponte caiu, praticamente caiu. A gente ficou usando qual ponte? A ponte de novo, estrada de ferro. Sim. Né? Isso em 2005, 2006, 2007, alguma coisa assim. Mas ela teve algumas reformas ou sempre foi? Teve reforma e foi construída nova. Construída nova, sim. Que é quem sai de São Luís, sentido crescente. Sim. Aí nós vamos entrar em outro aspecto interessante. Será que o público sabe direitinho o porquê das vias, isso se chama BR-101, BR-135, BR-230, BR-222? Alguém já falou sobre isso aqui? Não? Então, curiosidade que vamos aprender agora. Isso, para quem está na estrada aí, por que é isso? Por que é o sentido crescente, decrescente e tal? Toda rodovia que começa com 1, a exemplo da nossa aqui, 135, começa no aeroporto, sim, né? Ela é sentido norte-sul. Então, se ela é norte-sul, ela começa com 1. Então, partindo do norte até o sul, ela começa com 1. Começa com 1. A 135 vai até Minas Gerais. Sim. Vai até a grande BH, né? Ela sai aqui no Maranhão, vai lá em Peritoró, ela se junta com a 316 lá em Alto Alegre, entra em Peritoró, vai sair lá em Colinas, São Domingos, Colinas, Paraibano, aí chega em Orozimbo, onde se junta com a 230. Até ali dá 510 quilômetros ali, mais aproximadamente. E aí depois ela entra no Piauí e vai para o sul. Sim. Né? Toda a rodovia que começa... A 101, por exemplo, que começa lá... a 116 começa em Fortaleza, desce também para o sul. A 101 vai até o Rio Grande do Sul. Porque começa com 2, ela é sentido leste-oeste. Toda BR, ela é federal. BR quer dizer Brasil República. Brasil República, a palavra BR. BR, diferentemente de uma MA, que é Maranhão, uma CE, que é no Ceará. Uma PI, tudo é estadual. Tudo é estadual. Mantida pelo... Ela nasce no estado e termina no estado. Dentro do estado, Dentro exatamente. Do estado. Ela nasce no estado e termina no estado. E ela é gerida não pela União. Quem faz o conserto, fiscalização, não é a União, não é o Brasil. Sim. É o estado. É o estado. É o governo do estado. E não a fiscalização da PRF nesses Não, a não ser que seja um convênio, a não ser que seja uma parceria e tal, mas via de regra não. Sim. Tá? A BR que começa com 2, ela é leste-oeste. Por exemplo, 222 nasce em Fortaleza. A 116 nasce e desce. Sim. A 222 ela nasce e vem para cá, para esse lado aqui de Tianguá,
Aí se esconde ali e vem aparecer em Brejo. É mesmo? Olha, quase ninguém sabe que ela começa em Brejo, até porque lá não é federal. O trecho onde ela começa nem é federal, é. É, né? Aí ela já vem contar em Chapadinha. Legal. Ela vem sobreposta, é uma rodovia sobre a outra, digamos assim, para a pessoa entender. Aí de Chapadinha, quilômetro 76, 78, ela vem até e vai até, aí passa entroncamento, Itapecuru, vai até a Açailândia, né? A BR 226, que passa aqui nas aldeias dos índios, Barra do Corda. É isso. Grajaú, né? Grajaú, Barra do Corda, passa em Presidente Dutra, passa em Tuntum, enfim. Ela nasce na Grande Natal. Rio Grande do Norte. E aí ela vem e corta também. A 230 nasce no pé da Fortaleza do Cabedelo, na Paraíba. Sim. É a Transamazônica. Ela vem, ela nasce lá e vai cortando todos os estados. Toda vez que ela entra no estado, ela zera. Ela começa do zero. Entendeu? E tem a rodovia que começa com 3. Ela é sentido longitudinal. Ela é noroeste-sudeste, ela é nordeste-sudoeste. Ela vem nesse sentido. Sempre nas transversais. Isso. Aqui começa com 3. Com 3. Por exemplo, a 316, que é aqui começa em Belém. Em Belém são 3 rodovias em uma só. Ela começa 3 em 1. Aí a 316 ela vai até Alagoas. Ela começa em Belém e vai até Alagoas. No Maranhão ela entra em Boa Vista do Gurupi, quilômetro 0, lá no Maranhão, e vai até Timon. Ela passa por Santo Inês, Bacabal, Peritoró, Caxias, Timon. Lá em Timon ela é o quilômetro 620. Então, de Boa Vista do Gurupi a Timon, são 620 quilômetros da BR, né? Tem trecho bom, tem trecho ruim. E rodovia que começa com 4, ela é uma rodovia de ligação. Ela pode ser leste-oeste, ela apenas liga uma rodovia principal à outra. A 402, ela liga a 135, a 383, acho que é 383 aqui no Piauí, lá em Canto do Buriti. Então ela vai por Barreirinhas, aí ela some e aparece lá. Entendeu? Tem muito disso. Enfim. Formação legal, eu não sabia. É diferente, né? Diferente. Cara... E o nosso público gosta disso. Né? Isso, é muito legal para eles, né? E a gente falando sobre a nossa história. Como a PRF começou em 64 no Maranhão, eu acho que é o primeiro podcast que eu estou falando isso. Primeira imprensa. Somos inéditos. Inédito. Eu estou falando essa história, porque essa história a gente já foi lida em eventos e tal, da PRF, mas nunca falei. E estou com um texto quase pronto para postar em jornal também, entendeu? Sobre essa história. Começou em 64, mais efetivamente em 65. Tinha um Jeep só, que era um Jeep Willys, e tinha apenas 9 policiais. Começou com 9 policiais. No Maranhão? No Maranhão. Só tem um vivo hoje, que é o João Mar, que se vê esse podcast, eu vou mandar para ele mora lá no Tocantins, ele está morando em Miracema, não, em Palmas, acho que está morando em Palmas, Araguaína. Ou é Palmas ou Araguaína, ele está morando lá. E já está bem idoso, está falando com dificuldade e tal. É o único vivo dessa primeira turma. Eu sou da turma de 94, ou seja, 30 anos depois, né? Mas tu só serviu aqui em São Luís, só ficou em São Luís ou teve... Assim, já rodou aí? Já rodei, mas assim, de trabalhar, de lotação, meu estado é Maranhão. Porque o concurso que eu fiz era para o estado que você fez. Sim. Hoje não. Desde vários concursos aí que você faz nacional. Você pode ir para a fronteira, tem gente que não aguenta ficar longe da mãe, é o primeiro emprego, aí tá lá na fronteira, aquela agitação toda. Eu já trabalhei na fronteira do Uruguai, já trabalhei lá. Frio dentro mesmo? Frio, 0 grau, menos 1 grau. O vidro da viatura de manhã tava lá cheio de uma camadazinha de gelo, tinha que dar uma batidinha lá e tal. Você estava dentro da viatura aqui de madrugada, trabalhando de madrugada, com palmilha no pé, na bota, 2, 3 meias, calça térmica por baixo, calça de farda, umas 2, 3 camisas por baixo, mais a camisa de farda, mais blusão, balaclava. Balaclava é a touca ninja, né, que a gente pegava, na hora que vinha um carro, a gente levantava a touca, porque não pode abordar sem rosto, tem que mostrar o rosto. E depois que terminava a fiscalização, voltava para dentro da viatura, a viatura ligada o tempo todo. No aquecedor, né? No aquecedor. Aqui em São Luís é só no ar-condicionado. No ar-condicionado é o contrário. Lá é o aquecedor. Senão você não aguenta. Realmente, eu passei acho que 1 mês e pouco, 2 meses trabalhando. Foi rápido. Trabalhando lá. Já trabalhei em outros locais também aqui. Mas isso era interessante para ti rodar ou tu acha que tu queria ficar mesmo no Maranhão? Não, a minha base sempre foi aqui. Lá foi para tirar uns plantões, legal. Entendeu? Durante algum evento, tipo assim, quando o Papa veio...
A gente se divide em várias partes do Brasil, fechando legal. fronteira. Ajudando lá o Sim. Já trabalhei no Pernambuco, já trabalhei no Ceará, já trabalhei no Rio Grande do Norte. Estava agora, na semana passada, lá em Foz do Iguaçu, né? Mas participando de um evento lá, um congresso lá de comunicação. E a gente está sempre viajando, pela PRF ou não. Às vezes eu já fui no Rio Grande do Sul, já fui em Gramado 7 vezes, que eu trabalhei lá pertinho. E essa terra que tem Palmeiras, onde canta Fabiá, é o melhor mesmo? Olha, o Maranhão é diferenciado, né? Mas tem muitos estados aí que o brasileiro precisa conhecer. A gente precisa deixar de ser bairrista. A gente já foi, o Maranhão já foi um dos locais que mais emitiu gente pro mundo. O Ceará, e pros estados também, né? E pros estados, pro Brasil e pro mundo. Sim. O Ceará faz isso, continua fazendo. A gente tá meio tímido, mas era o contrário, né? Aí entra uma outra história. O São Luís já fez com que outros locais comessem poeira e muito. Hoje a gente tá ali meio carente de políticas mais abrangentes. Daqui a pouco a gente entra nisso. É verdade. Daí. É uma tecnologia melhor, né? Aumentar aí o nosso... a gente precisa estar mais integrado com o resto do mundo, como a gente já foi. O maranhense, ele não tinha medo de ir para a Holanda, para a França. Portugal era ir bem na esquina para eles lá na época. Para a Itália. O maranhense, ele tomava conta do mundo e ele recebia esse povo do mundo. Aqui era um pedaço de Europa. A gente tinha no século XIX aqui uma colônia de artigo de luxo, mantido pela França, uma colônia que vendia o conforto, mantido pela Inglaterra, uma colônia que vendia arte, que era italiana. Tudo existia aqui em São Luís. Até hoje tem as casas dele ali no Areal, que hoje é um Monte Castelo. Você vê a casa inglesa do lado da casa dos Valois. Os franceses e ingleses um do lado do outro ali, porque ali eram os sítios dele na época, mas enfim, é uma grande história. Aqui era uma junção de culturas, né? O Maranhão era uma junção da Europa aqui no Maranhão. Era um pedacinho da Europa no Maranhão. Então a PRF veio, né, em 64, né, na década de 60, no Maranhão. E aí como é que foi o desenvolvimento? Olha, foi seguindo as estradas, né? Como começou na época do Sarney. Na época do Sarney, na década de 60, Sarney deu um impulso muito grande contra dos militares, né? Se não fosse os militares, Sarney não teria tanta pujança. Foi na época dele que a gente teve, por exemplo, o Distrito Industrial, a gente teve, por exemplo, os anéis viários de São Luís, porque ele tinha um cara, desculpa o termo cara, mas ele era o cara mesmo, que é Haroldo Tavares. Haroldo Tavares era simplesmente o cara, aquele que pensou São Luís para as outras gerações. Ele pensou São Luís para 100 anos. Hoje não tem mais homem assim no Maranhão, não. Com esse planejamento, esse visionário, não tem, né? O homem visionário. Um engenheiro de mão cheia, que era Haroldo Tavares, que fez junto com... porque logo depois do governo Sarney, ele era secretário de Aviação e Obra do governo Sarney. Terminou o governo em 70... foi feito a Ponte do São Francisco em 14 de fevereiro de 70, abriu São Luís para um lado, para a cidade planejada, e abriu ao mesmo tempo São Luís para o outro lado, para o lado do Bacanga, o paredão do Bacanga, a barragem do Bacanga. Abriu São Luís para a cidade chamada Crescida. Cidade crescida, cidade planejada. Então São Luís saiu daquele eixo do Caminho Grande. Qual é o eixo do Caminho Grande? É o eixo da Rua Grande, que o Caminho Grande é a Avenida Getúlio Vargas e as avenidas adjacentes do Matadouro, por exemplo, da Liberdade. Aqui, esses trechos comunicavam até o Anil. São Luís era só aquilo ali. Rua Grande e Anil. Isso, e aí foi aberto a partir de então. Então, teve um crescimento muito grande. E na gestão seguinte, Haroldo Tavares já era prefeito de São Luís. E aí ninguém segurou ele. Ele começou a fazer coisas extraordinárias para a gente. Foi tanta coisa importante. Tempo dele. Você vê uma Avenida dos Portugueses, que é o acesso da BR-135, de acesso ao porto. Você vê a Holandeses, a Avenida dos Franceses, Colares Moreira, todas essas avenidas vieram a partir... E esses nomes dessas avenidas, tem alguma coisa que... Olha, São Luís sempre foi internacional. Hoje que a gente está se tornando um mundinho nosso aqui, né? Desculpa aí a sinceridade, mas São Luís já foi uma cidade de todos os povos. Então, por isso que a gente homenageou holandeses, homenageou os africanos, nessa mão de obra que não fosse eles, não seríamos o que somos. Os portugueses, enfim, todos foram homenageados ali, dentro do possível. A gente viu que as avenidas são os países da Europa ali, né? Os holandeses, os franceses, os africanos. Tem gente que bate nos franceses, mas os franceses trouxeram amor pra gente aqui, trataram bem. O primeiro conjunto de leis feito nas Américas foram eles. Por isso que eles têm a Avenida dos Franceses,
Avenida São Luís Rei de França e Avenida Daniel de Latouche. Ó, são 3 avenidas só para França. Aqui no em São Continua Luís. no coração das pessoas. Roberto, aqui foi uma aula de história, assim, muito legal, né? E a gente percebeu também que olha o que o carro faz, né? Ele já gera Puxa pra tanta coisa, né? tanta história gera a questão da vinda do carro para o Maranhão, para o Brasil. E vamos falar um pouco hoje sobre ajudar a comunicação na estrada, né? O que hoje a gente pode falar? Sinalização, né? Lâmpadas, de estrada. luz, né? Isso, vamos conversar um pouco sobre essa galera aí que tá esperando, cara, como é que eu vou me comunicar na estrada? Como é que eu vou ter uma maior segurança quando eu viajar? Então tem várias coisas aqui que tu me conversou comigo aí em off e que hoje a gente pode ensinar todo esse pessoal. Para muita gente que tá assistindo aí, eu vou chover no molhado. Porque tem uma galera boa aí. Sim. O pessoal das antigas, principalmente, gente nova também, mas principalmente das antigas, sabe tudo. Tem uma galera que sabe muito aí. Sabe muito. Olha, quando eu tava na estrada, tinha, por exemplo, um caminhão, uma carreta desceu com um trator. Tá, lá embaixo, lá. Como é que tira lá? Quando a gente é inexperiente, a gente manda parar ali uma Scania, manda parar às vezes um Mercedes-Benz. Mas quando tu vai pegando experiência, tu sabe que quem vai tirar dali é o Volvo. É esse carro. Às vezes tu bota 2 Volvos para poder tu tirar, dependendo do tamanho do trator que tá lá embaixo, entendeu? E dependendo do tamanho do abismo. Sim. Mas tira. Bota um para segurar para não tombar, bota 2 puxando ou só um puxando e tira. Então, o pessoal das antigas aí sabe o tipo de sinalização. O pontilhado aqui, ó. O pontilhado aqui a maioria já sabe, mas é bom falar. Isso. Né? Primeiro as cores, né? Quando a cor ela é nessa cor aqui, cor amarela, ela é uma advertência, né? Então, tipo assim, se tem aqui, essa faixa aqui é lógico, isso. Todo mundo sabe que é proibido, né? Sim. Mas muita gente às vezes não entende, principalmente quem não é do trecho. Por exemplo, por que aquelas tartaruguinhas, né, que fica aqui à noite acendendo, isso. Né, que ficam... Quando o farol bate nelas. Isso, bate nelas. Desse lado aqui é branco, isso, desse lado aqui é amarelo no meio e desse lado é vermelho. Muita gente não sabe, é porque às vezes a pessoa está dormindo no trânsito e quando ele acorda, ele pode acordar e sem saber onde é que ele está. Sim. E com essas cores ele vai saber que o branco é siga. O amarelo é cuidado e o vermelho é proibido. Você está na contramão. Então ali tem uma informação muito clara. Outra informação sobre esse pontilhado aqui, isso Sim. Aí muita gente, inclusive gente do trecho, não entende direito. O pontilhado, qual ele é aglutinado como está aqui, é avisando que lá na frente tem uma proibição. Então, qual proibição? Tem uma faixa vermelha, uma faixa amarela. Sim. Né? Mas lá na frente vai ter uma faixa amarela. Sim. E essa faixa vai estar dizendo que é uma curva, vai estar dizendo que tem uma saída de veículos, que tem uma empresa com muita movimentação e não sei o quê. Então, tudo isso são informações... Isso quando está tracejado, bem um pertinho do outro. Quando está um pertinho do outro. Aí quando a gente tira e fica mais longo... Pronto. Quando está distante, vamos botar bem aqui, ó. Quando está distante, ele está dizendo que está tranquilo. Que você pode seguir na reta. Que não vai ter nenhum problema fixo, né? Pode Sim. ter um carro vindo na contramão, aí é outra história. Mas você vai ver o farol, não, né? Você vai ver o carro, você vai ver tudo, né? Mas você tem visão, você pode ir de boa, como se diz, Sim. Né? Então essa é uma das sinalizações. E na ultrapassagem também, né? Tem locais que pode ultrapassar. É isso também aqui? Não, tá dizendo que pode ultrapassar. Pode ultrapassar, normal. Tanto ela pontilhada, aglutinada, quanto ela distante pode ultrapassar. Só que aqui tá de boa, vai na paz. Sim. Mas quando tá aglutinada é dizendo, resolve tua vida. Ou tu passa ou tu não passa. Sim. Porque lá tá chegando a faixa proibida. Tá. Então tu tem que te resolver agora. Isso pode ser uma pequena subida também. Uma clive, né? Pode ser uma clive, uma ponte. Então várias séries de situações. Para segurança do motorista. Para não ter acidente. Tudo isso aí é para não ter acidente, né? Sim. Tudo isso é milimetricamente pensado por engenheiros, né? Existe caso de burrice, digamos assim, que o engenheiro falhou, ou quem foi fazer fez errado, mas tudo é bem pensado. Então, aqui, por exemplo, por isso aqui a gente sabe se ela é distante, você sabe que tem aqueles aclives bem suaves que você dá para ir ou não dá. A resposta vai estar no pontilhado. Se o pontilhado estiver distante, dá para você ver distante o teto do outro carro.
Então tu consegue saber que o outro Dá carro pra te vem do ver. outro lado, dá pra ver. No visual dá pra te ver Dá que pra vem ver. um carro do outro lado, Sim. que o aclive é tão suave que tu consegue ver o teto dele. Sim. Ainda que seja um carro baixo. Sim. Entendeu? É mais ou menos isso aí que tá Isso. dizendo. Enfim, é uma série de comunicação que a pessoa tem que estar familiarizada. Mas vamos pra noite Sim. agora, né? Vamos pra noite. Vamos botar aqui o trastejado? Não, nem precisa Pronto. não, nem precisa. Mas eu gostei disso aqui, viu? É bem didático. Nossa bem maquete pensado. aqui, nossa maquete. Bem pensado, é bem didático. De noite você... as luzes se confundem. Isso. Trânsito tem uma regra muito básica, mas muito mesmo, que é ver e ser visto. Muito interessante o que tu falou pra mim e Isso. ficou na minha mente. Pronto. Ver e ser visto. Então Isso. isso é o essencial para uma estrada. Básico, isso é talvez a regra primeira de trânsito. É ver e ser visto, isso não serve só para condutor. Sim. Isso serve para o pedestre, serve para todo mundo. Um pedestre que ele sai de trás de uma árvore ou de trás de outro carro e atravessa uma via, uma rua, uma avenida, ele corre um sério risco, Sim. né? Porque o condutor não vai ver ele está saindo de trás de uma árvore. Tem gente que gostava... Tu percebe que em outras décadas, a pessoa ela descia do ônibus, era por trás, né? Sim. Hoje ela entra pela frente, Pela né? frente e sai por E trás. sai por trás, mas antigamente era o contrário. Né? Era o contrário. Quando eu era guri, era o contrário. Só que isso dava muito acidente. Sim. Porque a pessoa entrava por trás, saía pela frente e passava na frente do carro que ele desceu e era atropelado. Atropelado. Então foi feito o inverso agora. Sim. Entendeu? Agora não, há décadas, né? Então onde sai, ele já tá atrás mesmo, ele vai ver o carro. Vai conseguir ver Vai o carro conseguir que ver o tá carro vindo. né? Entendi. Então, tem muito isso, porque trânsito é ver e ser visto. E nesse ver e ser visto, a gente vai conversar agora direto com quem está na estrada aí do tempo todo, né? Isso. É sobre algumas sinalizações. Por exemplo, quando tá vindo, você tá trafegando aqui e vem um carro lá na frente, você não sabe direito a distância daquele carro. Esse desse aqui. Isso. Esse aqui tá vindo na vende, vamos tirar esse aqui, vamos botar só dois. Esse aqui Isso. tá vindo bem aqui. Vem olha. aqui. Bem aqui, olha. Isso. Isso, tá um pontilhado aí. A gente não sabe se ele tá a 300 metros, a 100 metros, ou se ele tá a 700 metros, 1 quilômetro, a gente não sabe. Não sabe. Não sabe porque as luzes se confundem, porque aqui pode estar vindo vários carros atrás dele, pode estar vindo uma fila de carro atrás dele. Sim. E já passou outro aqui e tal. Então, como é que eu vou saber melhorar esse entendimento sobre a distância? É ligando a seta da esquerda. Então, A setinha. esse aqui, ele teria que ligar. Essa seta aqui. Deveria ligar a seta da esquerda. E esse também da da sua esquerda, porque o pisca vai diferenciar da luz branca do carro. A luz amarela do carro. do carro. Né? Que agora tem a branca também. A branca também, né? Mas vai diferenciar esse pisca. Esse pisca vai dar a entender, vai ser uma deixa para ele saber a dimensão do carro na pista, ele balizar a dimensão do carro para não ir para contramão nem nada, mas principalmente para ele entender qual a distância que desse carro que está vindo. Sim. E esse vai entender a distância para esse e esse vai entender para esse, se ambos ligarem a seta da esquerda. Da esquerda. Então, na hora de cruzar com outro veículo, bem antes, liga a seta. E isso da vai ajudar esquerda. muito bem o dimensionamento, né? Isso, sem falar que ele está sinalizando para quem vem atrás para não ultrapassar. Né? Que isso aí é básico. Aí é mais interessante. Mesmo ele fazendo isso, ele já faz comunicação das duas vias. Para o carro que está atrás e para o carro que vem lá, vai cruzar com ele. Então, aqui. falei no de trás. Quando eu boto a seta do lado esquerdo, pro cara de trás tá dizendo não ultrapasse. Não ultrapasse. Isso aí, para quem está vendo ali, é básico para muita gente. Então, se tiver um caminhão grande que não dá para me enxergar, essa seta vai me informar que eu não posso ultrapassar. Não pode ultrapassar. Quem é do trecho sabe disso de cor e salteado, né? Mas quem não tem costume de estar na estrada... Mas essa informação sobre a cor da luz ajudar a saber a distância do outro, se eu posso ultrapassar ou não, é muito bom. É muito bom. Isso é importante. Outra coisa também... Se eu botar pro lado direito... Eu tô dizendo, pode ultrapassar para quem vem atrás. Quem vem atrás. Então, se eu botar lá direito, eu tô falando. Mas tu me falou uma coisa interessante. É importante colocar, também sair devagar, né? Para ver se essa informação é correta. Exatamente. Eu achei interessante também isso, né? Porque tem blefe também. Tem blefe. É um negócio criminoso até. Isso. Né? Mas e a gente não consegue entender o pensamento lá do carro da frente. Às vezes o cara que tá dirigindo na frente, ele tá meio emputecido, desculpa o termo, tá? Por conta de várias situações. Às vezes o cara tá estressado. Isso. Quem tá no trecho aí, cuida mal da saúde, tem horário para cumprir, às vezes está com o rebite dele lá, não sei o que e tal. Então o cara tá meio estressado e vê um cara de luz alta atrás dele. Aí o cara se estressa às vezes
E aí liga a seta mandando ele ultrapassar e tá sujo. Tá sujo. Tá vindo um de frente lá, né? Como se diz. Ou um erro humano. O cara botou Tem lá também. e não viu. Triscou na seta. Tem várias situações lá, né? Mas o interessante é que ele tá dizendo para ultrapassar e você só vai dar uma olhadinha para ver se isso é real. Outra situação quem é experiente também no trecho sempre evita o toque dos faróis. Faróis altos não são para se tocar. Se tá chegando um aclive aqui, um subindo desse lado, outro subindo do outro para se cruzar, eles têm que baixar o farol antes de se ver. Sim. Porque um vai cegar o outro. Sim. Então, tá vindo um carro lá na minha frente, vai cruzar comigo, tá no aclive aqui, os dois já baixam a luz, que os dois passam na boa, sem prejudicar a visão do outro. Entendi. Né? E nos casos à noite. De dia, hoje ainda é obrigatório ficar com o farol ligado? O farol, onde é que o farol é obrigatório? Ele é obrigatório em pista simples. Tá? Dupla, por exemplo, aqui na saída de São Luís até Bacabeira, até mais lá na frente, não é obrigatório. Sim. O farol aceso. Só em pista simples. Mas tá? é recomendado? É recomendado. Né? É uma coisa interessante. Porque reduz acidente. Reduz acidente. Você é visto. É isso. Inclusive, a gente tem uma série de situações aqui. Eu atendi um acidente de uma criança de 4 anos. Por coincidência, tinha a idade da minha filha na época. É de partir o coração. Ela morreu na cadeirinha, morreu o pai estava lá nas ferragens, a mãe para morrer e tal. Uma situação muito triste. E o que aconteceu? Um carro que vinha de frente não percebeu que o trânsito estava parando no Campo de Peris. Sim. Ele estava entrando em São Luís a caçamba e a família estava saindo no carro de passeio. Não sei se era um Celta, não me lembro. E aí o que aconteceu? Olha o tempo aí pra gente não estourar. Tranquila. Vamos ficar mais uma meia hora, uma hora e meia. E aí o que aconteceu? Ele pisou, não conseguiu parar, ele ia colidir na traseira do outro carro, ele jogou para contramão. E aí morreu a família, né? Sim, infelizmente. Infelizmente. O que acontece? O farol aceso, você está dizendo a 1 quilômetro para aquele que vem lá para cruzar contigo, tu está dizendo para ele que aquele espaço está preenchido. O farol, ele fala, olha, esse espaço está preenchido. E a luz parece não que chega entra mais na rápido. minha contramão, entendeu? E ninguém vai ultrapassar e dar de cara comigo, porque está bem sinalizado. O farol ajuda a luz bastante. Chega mais rápido na retina, né? Pois é, do ser humano. mais rápido que o som, mais rápido que tudo, né? E a luz já chega mais rápido. Então, são muitas situações. Outra coisa, muita gente usa também essa sinalização noturna como cortesia. Às vezes você tá ali, o cara é gente boa, o cara tá dirigindo, o cara sinalizou bacana para ti, tu vai ultrapassar o caminhoneiro, gente boa, ligou a seta para a direita dizendo vai com Deus, né? Tu tá de farol baixo também para não incomodar a visão dele. Quem tá atrás não pode ficar de farol alto. Importante. Outra coisa quem tá atrás não pode ficar de farol alto, é proibido por lei. E isso é outra coisa que muita coisa não conhece, né? Porque tá ali na mesma via, pensa que pode ficar com farol alto, se tiver da mesma via. Então é interessante que você baixe para poder proteger também. Manter uma distância, isso. Né? Quando se aproximou, tem que baixar, né? Certo. E aí você ultrapassou ele, o cara foi bacana, ligou seta para ti e tal. Quando tu voltar para tua faixa, as pessoas usam muito, eu gosto muito de usar isso, porque o trânsito a gente se comunica bem, isso. Né? Você liga a sua seta para a direita e para a esquerda, você está agradecendo. Você na verdade, antes disso, muita gente usa o alerta. Usa o alerta para dizer que você já pode ligar botar o seu farol alto. Né? O caminhão está atrás de mim e eu dou o sinal, a partir de agora tu pode levantar teu farol que não tem problema. Sim. Aí o cara lá geralmente dá uma piscada, o cara que está atrás dá uma piscadinha. Do farol dele. Querendo dizer, beleza, meu irmão, valeu. E aí você agradece ligando a seta para um lado e para o outro. Que legal, então, né? São comunicações no trânsito. É uma harmonia no trânsito, nem uma harmonia na estrada. Não é para ser lugar de briga. Sim. Entendeu? Nem dentro de casa, nem no trânsito. Nem no trânsito. Mas não é preciso, né? Eu acho que você sendo um motorista consciente e respeitando as leis de trânsito e o próximo, eu acho que tudo sai numa boa. E essas ensinamentos, as dicas, é muito legal. É bom, por exemplo, hoje, na hora que eu for pra estrada, eu vou agradecer o cara que ficou mais pra direita pra eu poder passar, né? Me informou alguma coisa na estrada. Ligou a seta dizendo que tá limpo, pode ir, né? E quando existe um acidente
que eu possa comunicar? Qual Isso, seria uma informação? importante. Acidente que o cara não tá vendo, ou uma neblina, alguma coisa desse tipo. Importante. Aí antes disso eu já digo uma coisa, é proibido avisar que tem polícia no trecho. Ah, pronto. Esse pecado ninguém tem ali, viu? Esse aí não pode. Pode informar qualquer coisa, mas polícia não. Eu vou te contar uma história aqui pra gente rir junto aqui. Tava ali uma Honda ali no quilômetro 103, que é lá na entrada de Anajatuba, né? Sim. Tava uma fiscalização lá e tinha uma viatura antes. Tinha uma viatura aqui, outra mais na frente, 2 quilômetros depois. E uma mulher parou lá na fiscalização, uma senhora, e desceu do carro e disse: seu polícia, me diga uma coisa aqui, que o senhor tá vendo algum problema no meu carro? Mas qual o problema, senhora? Não sei, porque todo mundo tá piscando, jogando luz para mim, eu tô com medo de ser... Era a polícia. O pessoal avisando que a polícia tava lá. O colega disse: não, senhora, vá-se embora, seu carro tá perfeito, vá-se embora. Então, não faça essa... Mas todo mundo acaba fazendo. Mas enfim, tem um acidente lá. Tem um acidente. Teve um probleminha atrás, já passou, né? Tinha um animal na frente. Tinha uns gadozinhos, jumento na pista. O Maranhão tem acidente ainda. Ou um acidente. Tem uma situação ali. Sim. Né? Alguma coisa ali de errado na pista. Tem gente na pista ocupando a pista. Geralmente tem festa. Sexta-feira e sábado. O pessoal fica sentado na borda da pista. Um perigo, né? Mas enfim, aí o que você faz? Você dá uma piscada para avisar. Dá uma piscadinha ali bem rápido, com farol. Bem rápido. Que para o condutor que está se aproximando do diminui a velocidade, reduzir a velocidade, isso é muito comum, isso é uma irmandade, é uma coisa bonita. Legal. E tempo de neblina, tu falaste para mim sobre neblina e é uma coisa muito perigosa para fazer, ter engavetamento. Engavetamento de coisa. Como proceder nesses não sei se momentos? Que teve lá no Paraná agora, 2-3 semanas, semanas, né? Dizem uns que foram 30 carros, outros dias que foram 50 carros que engavetaram por causa de neblina. Olha. Causa de neblina. Fumaças aqui no Maranhão, mais fumaça. O Maranhão tem os dois. O Maranhão tem neblina, pasme, e tem fumaça. Né? Eu já peguei umas neblinas ali. Isso. Olha, fumaça, eu já presenciei uma situação de 13 veículos. 13 veículos engavetaram porque as pessoas com pressa querendo furar a fumaça sem ver o que está do outro lado. E a fumaça não era de 10 metros, de 2 metros, a fumaça era de 50 metros, 100 metros. Ixi, era bastante. Fumaça demais. E aí a pessoa calcula aqui, não, vai dar para eu passar porque eu vou na minha velocidade constante e aí não vai ter problema. E aí o que vem atrás também pensa a mesma coisa, só que quando o cara que pensou isso chega lá, ele se perde. Cai o desespero, ele não vê nada, começa a engolir fumaça. E aí ele pisa no freio. Quando ele pisa no freio, começa o engavetamento. Então, fumaça só se ela não for densa. Se ela for densa, você não vê do outro lado, você não pode furar a fumaça. Que não vai dar certo. A gente teve acidente de 9 carros, acidente de 8 carros e teve um de 13, que é o recorde. Então, o recomendável é não passar pela fumaça. Não passe, de jeito nenhum. Ou se tiver meio branda, colocar um alerta. Não, assim, se ela tiver branda, você vê do outro lado, aí não tem problema. Não tem problema. Mas se ela tiver densa, não faça. E aqui eu deixo uma dica que eu aprendi, as gerações têm que se comunicar. Com o PRF, que é da década de 1971, o Arthur, falecido, a gente trabalhou muito e ele uma vez ele fez uma coisa inacreditável no campo de Peris, aquela fumaça e o bombeiro estava demorando e tal, e aquela coisa louca, ele sozinho pegou um bocado de galho de mato e foi por trás do fogo e apagou o fogo. Sério. Cara, que aula, inteligentíssimo. Entendeu? Cara, fantástico. Então é uma dica, se tá todo mundo ali naquele pânico, aquele negócio ali, o cara que tiver disposto, vai ele mesmo por trás, pega o mato, bate né, o vento tá correndo para cá, então ele vai por trás, para não morrer sufocado. Isso. E às vezes é um fogaréu que ele consegue apagar com os galhos de mato. Entendeu? Legal. Galho de mato, sinalização. Tem muita gente que sinaliza errado. Às vezes aquela via que a gente sabe que todo mundo está passando de 120 por frente. Aquela via que é boa para correr, o cara senta o pé e na hora tem um acidente, o cara quer botar o triângulo ali em cima do carro dele. Não pode. Quebre mato, vai lá para frente. O importante é evitar o acidente. Então não tem problema você colocar mato na frente, não é problema. Não tem problema. Você tem que fazer isso para salvar vidas. Isso seria quando? Dependendo da via? Dependendo da via, por isso que eu tô falando. O mais
distante. Mais distante possível. É 30 metros, 30 é 50 metros. Não, eu tô falando aqui, é 100 metros? Sim. Não, é 500 metros. Dependendo. Entendi. Você já vai vai avisar lá sinalizando na frente, mesmo. quando é perto de curva. Sim, tem pior que ir ainda. lá distante. O pessoal que leva gado na rodovia, né? Às vezes você vê ali 50, 200 cabeças de gado, uma tacada só. Aí são várias pessoas sinalizando. Quem vai na frente fazendo o batedor com a bandeirinha vermelha, ele tem que ir lá antes da curva. O cara entrar na curva sabendo que tem um perigo ali. E vai reduzir a velocidade. Então, essa sinalização é muito importante para evitar acidente. Então, o caminhão quebrou na pista, não deu para tirar para acostamento. Vai sinalizar distante, irmão. De 100 metros para frente, 200 metros, 150, 300, 500 metros. Faça isso. Não faça em cima, não, que vai complicar. E quais são os erros mais que tu percebe? Esse é um dos. Inclusive, muita gente, ele passa 1, 2, 3 dias no prego. No dia que ele sai, ele abandona o mato, ele abandona tudo na pista. É um erro grave, porque pode provocar acidente. Né? A pessoa ali vê aquele mato ali, pode se precipitar. Então, você tem que tirar o material que você limpar a pista, deixar a pista limpa o mais possível, né? E tempo de chuva muito forte, tu acha que ela fuja muito forte mesmo de... Tem uma regra de 60 km, né? Chovendo muito forte. Muito forte. Chovendo é 60 km. Chovendo muito forte mesmo, que tu mal consegue ver, é parar. Procura um local seguro, ou que não seja tão inseguro, e para o carro, porque chega um determinado período, porque qual a função do pneu entre fazer o deslocamento em si? A banda de rodagem dele tem o chamado biscoito, né? Sim. E tem o sulco. O sulco é a parte do meio ali onde a água entra. Então, uma das funções do pneu é jogar água para fora. O sulco é aquelas perfurações que tem... Isso. Os cortes, né? Os cortes, exatamente. Isso. Aquilo ali é o sulco. É o sulco do pneu. Aquilo ali... Por isso que a PRF, né, os agentes de trânsito cobram pneu de qualidade, porque o pneu tem essa função de tirar a água da pista. Ele precisa ter o contato direto com o asfalto, né? E aquele suco faz com que a água... Vai jogando. E se não tiver... Ele vai recolhendo a água, né? E vai jogando. Chega um momento que é tanta água que ele vai aquaplanar. O pneu, ele não toca mais no asfalto, nem no chão. É como se fosse flutuando. Ele flutua. E aí o carro perde o controle. E não tem tração, não tem frenagem. Não tem. Inclusive, isso não é só para carro pequeno. Caminhão e ônibus, mais ou menos aí 1994, 95, acho que eu tinha acabado de entrar na PRF, quando teve um acidente com a Florencio, empresa Florencio, aqui no Rancho Papoco. Rancho Papoco é o quilômetro 60. Antes de Santa Rita, exatamente entre Bacabeira e Santa Rita. Bacabeira é o 50, Santa Rita é o 70, e no meio tem o Rancho Papoco, que é 60. Ali tem aquelas barraquinhas na beira da estrada, e o que aconteceu? Chovendo muito, o ônibus estava com o pneu ali meia vida, flutuou, colheu todo mundo, a família, matou até o cachorro. Meu Deus. Salvo engano, foram 5 ou 6. Sem controle? O ônibus perde o controle, não tem como o motorista fazer mais nada. Ele numa velocidade incompatível com o momento, né? Então, sob chuva é parar. Entendi. Muita chuva é parar. Ligar o alerta na chuva não é recomendado. Não é recomendado porque o alerta, ele é para dizer que você está parado. E se você liga o alerta, ele pisca dos dois lados. Quem está atrás não vai saber se tu vai para a direita ou para a esquerda. Né? Então, é importante, o alerta é para dizer que o veículo está parado. O que é tolerável? É quando você vai parar na faixa de pedestre, por exemplo, na pista, para o pedestre passar, você dá uma ligada no alerta. Tem muita gente que faz, que eu acho que é o mais correto até. Sim. Porque nem tudo está no Código de Trânsito, não tem como botar tudo lá, mas tem coisas que são pelo entendimento. Você está parando, já liga o alerta, né? Para dizer que... Então você, mesmo no setor urbano, você chegou numa faixa de pedestre, chegou numa faixa de pedestre, é recomendável ligar o alerta para poder falar que você está parando. Atrás. E o pedestre que está nos ouvindo... só pode passar quando os veículos pararem. Isso. Porque tem acidente, não digo que muitos acidentes, mas tem acidente que é porque o pedestre vê que um veículo parou,
ele já vai passando. Enquanto os que estão atrás não estão alerta. Ou o outro da outra faixa já passa também. Já passa, então você tem que esperar passar. Sinalizar do Código de Trânsito, para você tirar a sua carteira de habilitação, às vezes tem essa pergunta assim, qual o raio, qual é o ângulo que você tem que, o condutor, o motorista tem que cuidar? É para frente, é para trás, é para o lado? Para todos os lados, inclusive para cima. Dentro do possível. Impossível. Todos os lados você tem que contemplar. Teve um acidente lá de um pessoal que eu conheço muito Bragança, no Pará. Eu levei minha exposição para lá e tal. E tem meu compadre lá, sou padrinho do filho dele. Uma família lá do encostadinho, em Bacuriteua, que morreu ano passado, retrasado. Não sei se está com 2, 3 anos, a gente pensa que está pertinho, está longe, mas 2, 3 anos no máximo, teve um acidente muito feio, mas muito feio mesmo. Ali na BR-316, ali perto de Santa Luzia do Pará, salvo engano, acho que foi ali. Num quebra-mola, uma família reduziu no quebra-mola e tinha um carro na frente, uma carreta na frente. E vinha uma carreta desatenta atrás. E a carreta colheu no quebra-mola o carro. Teve a infelicidade do veículo no quebra-mola ser pressionado no quebra-mola e fez um sanduíche assim. O carro fechou com a família toda. Só ficou o bagaço de gente, digamos assim, né? Então a pessoa tem que estar muito atenta com os veículos que vêm atrás. Uma recomendação nesse período agora de julho até dezembro, que é quando tem os reparos na rodovia, principalmente período sem chuva, de estiagem, é que o condutor, quando parar no pare-siga, o que é o pare-siga? Está consertando a rodovia, tem uns cones ali fechando e um cara com a placa dizendo pare. Sim. Né? Você tem que parar, evidentemente que a outra fila está vindo. Então, ali, a pessoa tem que estar muito atenta. Quando você parar seu carro ali, gire seu volante para a direita. Porque se uma carreta, outro carro bater em você, não vai te imprensar no da frente. Sim. Ele vai te jogar para lateral. Sim. Você tem muito mais chance de escapar. Uma das coisas que eu faço, eu gosto muito também de andar de moto, né? Gosto muito de andar de moto. Minha mulher não gosta muito, mas eu gosto de andar de moto. Quando eu chego a moto num semáforo, eu não fico no meio do semáforo. Eu sempre fico nas laterais. Porque eu já vi um acidente ali na Africano muito feio. O cara ficou, era 6 horas da manhã, ele parou, o caminhão não teve mais freio e saiu levando todo ele. Então eu fico sempre, eu faço isso. Você perdeu a perna, não? Isso. Eu lembro desse acidente. Lembra desse acidente? 3 anos, 2 mais anos, ou menos né? isso. Eu lembro. E aí eu digo, cara, eu nunca vou ficar no meio esperando a sorte de um motorista ficar aqui atrás. Eu sempre vou para as pontas, porque eu ainda consigo dar uma olhada na lateral, né? Mas qual é o desafio hoje, Norberto, do policial federal? Qual é o maior desafio? O que é a dificuldade hoje do policial federal que está no trecho, querendo organizar isso? O que tu acha? É educação? A lei do salarial, além do salarial. Também isso. Pula essa, né? Pula essa. A PRF está com uns anos sem aumento, viu? Isso, olha aí, pessoal. Vamos olhar para o nosso... Mas, enfim, a gente está na luta o tempo todo ali. Tem colega que às vezes leva ao pé da letra do cumprimento da lei ao pé da letra, ele vai atrás da repimboca da parafuseta, que para mim é um erro. Sim. Você tem que observar o bem público, você tem que observar o bem do outro, do semelhante, né? Porque a lei é para isso, a lei ela não é para prejudicar, ela é sempre para ajudar. Então eu tenho esse lado dessa observação. Sim. A nossa dificuldade nas rodovias, às vezes, na maior parte, é falta de contingente. Cobrir todo esse... a gente tem trecho assim, todo esse 200, trecho, 300 quilômetros para, às vezes, meia dúzia de policiais, até menos, né? Então, nossos plantões, às vezes, são um pouco esvaziados. Isso é um problema, mas isso é um problema histórico. Sim. Mesmo assim, a PRF consegue ser uma polícia eficiente, sabia? A polícia que mais faz apreensão de droga no mundo é a PRF, tu acredita? No mundo, não é no Brasil, não é na América do Sul. A gente recupera, quem mais recupera cocaína no mundo e maconha, nós somos segundo. A gente já fez apreensão de 37 toneladas, uma tacada, 2, 3 carretas lá do Paraguai, entrando ali no Mato Grosso do Sul. Meu irmão, entendeu? E eu estava agora no Paraguai semana passada, Sim. né? Movimentação grande pra caramba. Às vezes o policial acaba caindo em erro ali, teve situação de PRF lá que estava pegando material apreendido e estava vendendo. Sim. Entendeu? Foram pra rua, vão pra rua, Sim. foram afastados.
dificilmente escapar. Mas a questão também do perigo, porque falando com droga, fala em crime organizado, né? E o perigo que tem de você estar nesse trecho é muito grande também, né? É muito perigoso. É perigoso. Perigoso porque você mexe com coisa graúda. Droga hoje, e a gente está vendo assim o crescimento dos cartéis na América do Sul. Tem muito cartel, não só na Colômbia, no Peru, Bolívia, Paraguai também. Paraguai mexe muito com maconha, né? Esses locais que tem muita maconha, tem muita violência, entendeu? De assassinato, muito .40, .50. Calibre fora até do que é permitido para os policiais. Imagine. Até de abate de avião, tudo isso tem, né? O Brasil já teve demais ali na região do Pernambuco, Cabrobró, né? Aquela região ali. Já teve muito isso, mas foi assim, tá bem tranquilo, assim, comparado com o passado. Hoje aqui no Maranhão, Pará, essa região do Gurupi. Sim. Essa região do Gurupi tem muito ouro e tem muita plantação de maconha. Lá é o rio do ouro lá, e tem muita maconha. De vez por outra lá, tem colega nosso que já levou tiro lá, mas está vivo, graças a Deus. Amém. Enfim. Código de Trânsito Brasileiro, precisa ser reformulado ou você acha que está... compensa ou já consegue trabalhar com ele hoje? Código de Trânsito, ele sempre está precisando de ser reformado, né? Sempre precisa. Porém, ele é suficiente no meu entendimento. Ele contempla quase todas as situações, não todas. Sim. Numa situação, por exemplo, o carro, a lei manda apreender o carro, mas ali está uma família, uma idosa, uma criança chorando porque está com fome, várias situações ali, né? A lei não diz que tu tem que levar ela na cidade mais próxima, mas o policial, via de regra, ele faz isso, entendeu? Ele está por causa da humanidade. Nós somos signatários dos direitos humanos, e isso aí faz parte dos direitos humanos, mas não está na lei dizendo que tu tem que fazer, entendeu? Mas o policial faz o que ele sabe que é o correto, né? Isso é ética. Ética, né? Na profissão. A ética é coisa divina, dos deuses. A ética é você perguntar se isso é bom ou é ruim. É diferentemente de moral. Moral é você perguntar se isso está dentro da lei ou fora da lei. Isso é moral. Sim. Mas quando você passa por uma coisa superior que nasce de ti, um presente para o teu semelhante, isso é ética, que é uma coisa que a gente está numa crise de ética. Eu sempre digo que tem duas crises no momento no mundo. Uma de ética e outra de testosterona. Mas vamos lá, isso é para outro podcast, né? Tecnologia. Hoje tu sabe que o mundo é um avanço imenso em tecnologias. Redes sociais, WhatsApp, Instagram, inteligência artificial. Isso ajuda ou prejudica no trânsito? Ajuda demais. Ajuda? Ajuda muito. Por que a PRF é a polícia que mais aprende? Não é só porque tem policial bonito lá, não. Porque tem muita tecnologia e capacitação. O que eu estava fazendo lá em Ciudad del Este, não, em Foz do Iguaçu? Estava me capacitando, entendeu? Então, a Polícia Rodoviária Federal investe muito nisso. Tecnologia, a gente não pode detalhar aqui, porque vai entregar o ouro, né? Não pode entregar o ouro. Mas, assim, trabalha com muita tecnologia mesmo e quem não lança mão disso tá fora. E isso pode ajudar também no trânsito, né? Tem muito hoje o GPS, né? Que ajuda. Muito GPS. Eu fiz Lisboa, Paris, 1.800 km para ir, 1.800 para voltar. Fui pertinho da Inglaterra, dei em torno de 5.000 km só no GPS. Pronto. Aí eu quero falar sobre isso. No Waze, Maps. No Waze, no Google Maps. Hoje, o que eu quero falar sobre nesse momento é sobre trânsito internacional e trânsito nacional. O que tu me diz? Qual a diferença? Tu que é um cara viajado, pessoal. O Norberto aí a Europa, já é a segunda casa dele, um cara muito viajado, né? Culturalmente. Já rodou muito aí e tem muita experiência nisso. Recebi uma medalha agora em maio do prefeito. Você vai mostrar, nós vamos mostrar pro pessoal aí. Isso. E o prefeito tá vindo no ano que vem para o Maranhão, nós vamos levar ele no Maranhão para inaugurar coisa aqui no Baixo Munim, no Pará. Hoje eu mandei a programação pro pessoal da França. Mandei a programação do prefeito no ano que vem, em abril do ano que vem aqui. Mas vamos lá. Recebi a medalha dele. Recebi a medalha lá esse ano, em maio. Estava lá com o vereador de São Luís, Aldir Júnior, que foi comigo, representando a municipalidade e a Câmara Municipal. E já rodei bastante mesmo. E fiz essa viagem de Lisboa para Paris, rodei bastante dentro de Portugal, dirigindo, aluguei o carro lá no aeroporto mesmo e fiz essa viagem para lá. O que a gente observa diferente do Maranhão, diferente do Brasil? A gente tem, por exemplo, a Serra de Tianguá.
A Serra de Tianguá, no Ceará, que eu acho que todo mundo que está vendo a gente, se não todo mundo, a imensa maioria já viajou por lá. Usando ela como exemplo, porque é uma rota muito comum para nós. Muito conhecida. Né? Ela é perigosa, ela é sempre perigosa, o caminhão já caiu lá embaixo. Tem gente que não vai nem buscar porque não vale a pena, Sim. porque é um abismo de 500 metros, é muito complicado, ou vai buscar, não sei. E muita gente já morreu ali. Lá na Europa, você paga muito o pedágio. A gente aqui no Brasil é raro pagar. A gente paga pedágio aqui, que eu estou me lembrando, no Nordeste, que eu estou me lembrando, é lá de Salvador, para você subir a parte norte ali, a linha verde, você paga. Pedágio que eu conheço só São Paulo. Quando eu vou para lá é São Paulo, o interior bastante, do estado. Rio de Janeiro tem. Isso. Rio Grande do Sul bastante mesmo. Mas lá na Europa tem vários tipos de pedágios. Tem aquele pedágio lá em Portugal. Portugal tem muito pedágio que o carro vai, o equipamento vai só tirando foto. Você não para. Sim. Você vai passando, vai tirando foto, é €1, é 0,98 centavos de euro, né? Que estamos falando de quê? De R$5, R$6, R$4. Mas quando você chega em região montanhosa, não acontece como em Tianguá, por exemplo. Tianguá, tu vai na margem, ali no limite. Não, lá não. Lá, via de regra, a montanha é furada e você passa pelo meio dela. Pelo meio dela. Aí você atravessa 1 quilômetro, 2 quilômetros, é coisa louca. É uma engenharia, né? Uma engenharia, 2, 3 faixas para ir, 2, 3 para voltar, com acostamento, banco, telefone, deu problema, iluminado, mas aí o pedágio vai lá para cima. Sim. Então, pedágio de R$120, por exemplo, é normal, assim, em região montanhosa. Por quê? Porque para você furar uma montanha 2, 3 quilômetros... E o investimento é alto ali para poder. É muito alto, então tem que ter uma contribuição grande, é mais ou menos para a pessoa entender. Sim. Então, tipo assim, quando eu fui de Lisboa, eu fui ali pro lado de Madrid e subi para Tordesilhas, para sair em San Sebastián, que já é quase na fronteira. San Sebastián já fica no que eles chamam de País Basco. O País Basco ele pega a maior parte na Espanha, na região rica da Espanha, a região dos bancos, Bilbao, Vizcaya, tudo aquela região de banco que está no Brasil, que está no mundo inteiro, é naquela região que é a antiga Navarra. Mais nobre. Local nobre, e aquele povo é separatista. Então, quando tu entra lá, o Waze, por exemplo, eu estava usando o Waze, né? Sim. Já entrou outra língua lá, que tu não entende nada, né? Eu entendo o francês, falo um pouquinho, o espanhol um pouquinho, o inglês também, mas aí tu entra na língua basca, as placas, tu não entende nada do que tá lá. E aí tu já chega, aí o pedágio é caro, muito caro. Aí tu tá atravessando as montanhas dos Pirineus, né? Porque lá na Europa tem montanha dos Pirineus, tem os Alpes, que já fica pro lado entre a França e a Suíça e a Itália, mas esse entre a Espanha e a França é exatamente os Pirineus. É uma experiência extraordinária, né? Extraordinária. É uma experiência muito incrível, né? Aí depois já tomei um vinho, lógico, já fico noite, visualizando aqui. À noite lá em Bordeaux, que você já entra em Bordeaux, você passou por Fátima vai ficar à esquerda e Santiago de Compostela. Sim. Porque os locais religiosos são tudo próximo. A Portugal tem Fátima, a Espanha tem Santiago de Compostela, que não é uma cidade. Santiago de Compostela, esse roteiro, são muitos municípios, inclusive de França, de Espanha, País Basco. Tudo é roteiro de Santiago de Compostela, que é o mais antigo. Depois foi depois foi Lourdes, que já fica na França, que é religioso também. Sim. Já depois dos Pirineus, enfim, fica aquele triângulo ali. Então você passou o pedágio, fica barato de novo. Mas a qualidade lá também das estradas são outro nível, né? Olha, sem exagero nenhum, você que está assistindo aqui, 5.000 quilômetros sem nenhum buraco. Nenhum. Eu já vi uma reportagem... Todos com guarda-reio, proteção. Eu vi uma reportagem que a gente tive que botar uma foto de um buraco para poder o cara desacelerar um pouquinho lá na Europa, na Holanda. Olha que incrível, né? Isso é a diferença muito aqui das nossas estradas, diferente. Né? Muita diferença. Outra coisa que tu vê muito lá são as placas móveis. Tipo assim, começou a chover, eles apertam um botão lá e todas as placas daquele trecho ficam... Já muda. Fica piscando com luz, cara, incrível. chovendo. Tecnologia. Outra coisa interessante lá, que tem muito, principalmente entre Espanha e Portugal, já vi na França também, são locais de socorro. A carreta perdeu o freio, está na descida, e agora? Aí tem a brita, né?
Tem um escape. O escape que é na brita. Sim. Joga lá e aí segura e evita o acidente. Né? Carteira internacional de motorista. Isso. Como é que eu tiro isso aí? Tem muita gente aí que tem dúvida. Né? Nossos telespectadores aí. É a PID, Permissão Internacional de Dirigir. É só você ir no Detran, é muito simples. Né? Você que vai dirigir em qualquer país aí. Você vai na França, vai no Detran. Quem quer viajar para a França, para Portugal, para Espanha, para... lá no Reino Unido é que é diferente, né? Lá você dirige do outro lado. É diferente. Eu quando eu tive lá, achei muito esquisito, mas dá para fazer. Dá para fazer. A via também é diferente, né? É um pouco diferente. A via, porque de lá para cá você anda pela contramão. E o motorista fica do outro lado. Então... Carteira internacional. Carteira internacional. Só você ir no Detran e faz o processo lá, é tudo rápido. Não demora meses, não, é tudo rápido. 2, 3 dias. Não precisa fazer um teste a mais. Não precisa fazer um teste, ele tem um local de tradução de coisa lá, mas isso aí é uma burocracia que ninguém faz. E outra, a tua CNH, ela já aceita em muitos países. A CNH do Brasil. Do Brasil mesmo, né? Você só com ela você aluga um carro. Na Europa, em quais países, tu sabe? A fiscalização na Europa, é por incrível, caia de costa. A fiscalização na Europa é muito menor do que no Brasil. Você sai de um país e entra no outro, não tem nada. Você só sabe porque a placa estava lá falando em português, agora está falando em espanhol. Daqui a pouco está falando em francês. Mas não tem uma barreira como tem para atravessar o fisco aqui do Maranhão para o Pará, para o Piauí. Não tem. Não tem. Depois da União Europeia, acabou esse negócio. Né? Mas antes uma diferença. Tinha. Então é como se fosse um país só. Eu rodei nessa época 5.000 quilômetros e a única coisa que eu vi de fiscalização foi radar. Tem uma pessoa lá em cima, lá estava com um radarzinho, eu acho que e vi também, teve um acidente lá. Mas interessante que o acidente, você fica dentro da via, você não joga, não cai em abismo nem nada, porque tem guarda-reio, tem proteção o tempo todo. Estrutura. Outra coisa interessante é por que lá na Europa eles têm, Estados Unidos e Japão, primeiro mundo, por que eles têm menos acidentes do que a gente? São vários os motivos, mas vários mesmo. Um dos principais, Elcias, é porque não se corta a cidade. Rodovia não corta a cidade. Isso é uma regra. Entendi. Entendeu? Poucas cidades, mas pouquíssimas passa a rodovia dentro. É quase uma lei com a obrigatoriedade de não ter rodovia cortando cidade. Como é que acontece? Se a cidade vai ficar à direita, eu vou pegar a alça e vou andar 2, 3, 10, 15 quilômetros para chegar na cidade. E eu continuo aqui na via principal. Se a cidade ficar na esquerda, eu vou pegar a direita, passar por debaixo do túnel e vou pegar para lá. Então não tem atropelamento de pedestre, porque ninguém está na via. A via é proibido você andar nela, pular guarda-reio e tudo mais. E às vezes o guarda-reio é muito alto. Isso também, protege muito. Protege muito demais. Se você capotar, uma diferença grande demais. Muito. Se você capotar, você vai capotar dentro da via. Porque aí vem a parte boa. Outra parte boa. Lá não tem essa cobrança de 110 km por hora. Como a rodovia é boa, é 130, negada 170, 180 e ninguém vai te multar. Alguns lugares está lá dizendo e existe a sinalização bem sinalizado mesmo. Velocidade permitida 90 km por conta de uma curva, de alguma coisa, ele vai estar avisando, mas não. O restante. E radar é muito pouco. É muito pouco. Entendeu? Eu dirigi agora também, inclusive, com a cantora Ana Torres. E o Aldir Júnior, a gente teve. Semana passada, não foi? Não, mês de maio. No mês de maio. Mas semana passada ela recebeu o título de cidadão. Sim. E quem intermediou fui eu, junto ao Aldir Júnior. Que legal. Estava lá. E aí ela recebeu o título de cidadão aqui e vai receber no fim do ano a medalha Simão Estácio da Silveira, que é a comenda maior da Câmara. Mas a gente estava lá, viajamos também de carro. Pagamos pedágio barato e tal, uma viagem muito tranquila. Eu já estou tarimbado em viajar na Europa, dirigir na Europa. Eu nem gosto mais de pegar trem e tal, eu gosto de dirigir. O carro ele é ruim dentro da cidade. Dentro da cidade não tem lugar para estacionar. Até cidade pequena tu não acha lugar para estacionar. É complicado. Entendeu? Porque tem cidade, Paris, por exemplo, está querendo abolir carro. Porque Paris tem uma rede de transporte tão eficiente e boa. É metrô, é TGV, é Bateau-Mouche, né, que é o barco mosca. Bateau-Mouche quer dizer barco mosca para você andar no Sena, no Rio Sena. Tem o Bateau-Bus,
tem o bus não sei o que, panorâmico, é muita opção. Não é necessário, né? Você tá com um carro. O carro pra quê? O carro é pesado, o carro, entendeu? É pesado. Norberto, a gente tá nos finalmente, no limite, né? Estamos aqui nos finalmente. Eu sei que a gente tava começando. Mas aqui é uma conversa muito boa. Eu queria, a gente tem um quadro aqui, né? E eu também quero mostrar aqui, olha aqui uma obra. Né? Isso aqui é uma obra, isso aqui é uma obra de arte, né? É uma obra de arte aqui do nosso amigo Norberto, ó, que ele vai falar um pouco daqui a pouquinho. Mas a gente tem um quadro aqui falando sobre se você nascesse um carro. Eita, qual carro você seria? A gente pega os caras de surpresa aqui. Pois é. Rapaz, se você fosse um carro, qual carro você... Uma Ferrari eu não seria. Eu acho que eu não chego a tanto. Mas você que diz aí. Se você nascesse um carro, qual você... Poxa, rapaz, olha, eu tenho um confrade da academia, Roberto, um abraço pro Roberto Franco, ele vai assistir. Roberto Franco, meu irmão, que o filho dele é gerente da Porsche. Ele é um dos gerentes, é funcionário da Porsche, alto funcionário lá nos Estados Unidos. Sim. E disse que lá ele é obrigado a trocar o carro de 6 em 6 meses. Olha aí, eu queria... o carro da Porsche. Da Porsche, sim, o lançamento. Legal. Mas assim, uma coisa que eu não tenho tanta vaidade com carro. Eu quero ter um carro alto. O meu carro é um EcoSport. Pronto. Que tá de bom tamanho para mim. Eu não tenho vaidade com carro. Entendeu? Acho bonito e tal, mas tem gente que aquilo é a coisa primeira. Meu carro é todo arranhado na porta, para começar. Porque para mim aquela marca de felicidade do meu cachorro quando eu chego é mais importante do que o carro tá lindo e maravilhoso. Então, melhor momentos do que bens. Melhor momentos de vida do que um bem. Felicidade não é uma coisa o tempo todo. Sim. Ela é um momento que você vai tentar eternizar. Sim. A felicidade ela é você gostar daquilo que você tem. Se eu tenho esse celular bem aqui, eu vou usufruir dele. Eu não vou ficar louco querendo o próximo. Não. Ou guardar ele ali com todo carinho e não usar nunca. Nunca, não. Falando nisso, eu trouxe até um iPhone lá da viagem lá, mas ele é da instituição, da PRF. E eu tô há mais de semana sem usá-lo. Vou ter que passar chip na outra semana. Mas enfim, eu acho que um EcoSport também tem um carro bem valente. Pronto. E a sua obra aí? Fala um pouquinho rapidamente aí sobre a nossa... Aqui é um resumo, né? França Equinocel, sou muito dedicado à história primeira do Maranhão. Para mim, a nossa história... A gente hoje é um país, é um estado que está entre os mais pobres do Brasil, mas já foi o contrário. A gente já teve lá na cabeceira lá. E a gente teve graças a uma visão diferenciada, que é exatamente o que eu procuro fazer hoje. O porquê que o Maranhão, que já foi tão rico, hoje está tão pobre, né? Porque a gente é cheio de recurso natural. Então, eu comecei a fazer esse pensamento e fazer incursão, para não deixar essa relação com o primeiro mundo se acabar. Porque se a gente ficar só no nosso mundinho, a gente vai empobrecer mesmo, que a gente tá acontecendo isso. Sim. Então, a gente precisa abrir novamente as mentes e abrir novos caminhos para a Europa, Estados Unidos, Canadá, que a gente já tem de certa forma, mas ampliar isso daí para a China, para o Japão, a quem tem coisas boas para nos oferecer. Não que os outros não tenham, mas quem tem mais. Isso. Né? Para a gente poder trazer esse mundo bacana para a gente aqui e ser feliz novamente com recursos, porque São Luís e o Maranhão, cidades como Viana, como Caxias, cidade como Alcântara e tantas outras aí já foram um pedacinho de Europa também. Todo mundo viveu um mundo bonito e eu acredito que a gente possa viver novamente. Ano que vem, quando o prefeito vier, nós vamos assinar um acordo de intercâmbio, vamos mandar maranhenses para a Europa, para lá, para as cidades lá, 10 professores e alunos e receber 10 professores e alunos. Tratar de medicina, de tecnologia, de engenharia, de turismo, de tantas outras áreas. Então a gente precisa, foi o segredo dos nossos antepassados. Fazer esse intercâmbio. E fazer o intercâmbio. A gente não precisa fazer nada de novo. Tudo já foi feito, a gente só precisa repetir o que deu certo. Pronto. Se a gente fizer isso, a gente chega lá. Vai dar certo. Pessoal, eu quero agradecer muito aí todo mundo aí ouvindo o nosso podcast. Quero agradecer muito, Norberto, a sua presença aqui. Foi assim uma aula de história, uma aula rica de experiência, uma aula de segurança e comunicação na estrada. Eu quero agradecer muito aqui a sua presença, tá bom? Agradecer a PRF, né, por ter também. Se não fosse ela, você não estaria aqui também. Eu tava achando que a gente ia começar agora, já tá terminando, né? Estamos terminando. Próximo podcast tem mais informação. Pessoal, muito obrigado por todos. Tá bom? A todos aí. Fique com Deus e até a próxima, galera.